A jornada do propósito. Encontros com a alma e lições da vida. Você sente que falta algo, mesmo tendo tudo? Já se perguntou por que está aqui? Por que certas dores parecem tão profundas e certas sincronicidades tão perfeitas? Talvez você esteja ouvindo este áudio porque sua alma está pedindo por respostas. Não as respostas da mente, mas aquelas que só o coração reconhece. Este não é apenas um livro. É um reencontro, um chamado silencioso para lembrar quem você é e por que veio. Ao longo desta jornada, você será convidado a olhar para dentro, escutar sua intuição, abraçar suas sombras e reconhecer o propósito que já habita em você. Se algo em você sentiu um arrepio, uma curiosidade, um leve calor no peito, então continue. Você está exatamente onde deveria estar. E não está só. Bem-vindo ao seu caminho de volta para si. Introdução. Vivemos tempos em que o externo parece gritar, exigindo atenção constante, produtividade e respostas imediatas. Mas em meio ao barulho do mundo, há um sussurro constante que vem de dentro. Uma pergunta silenciosa, insistente, que ecoa no coração de todos aqueles que, em algum momento da vida, se sentiram vazios mesmo diante de conquistas materiais. Qual é o meu propósito? Este livro nasce desse sussurro. É um convite suave, mas profundo, à escuta da alma. Inspirado no estilo de Zíbia Gasparetto, A Jornada do Propósito, Encontros com a Alma e Lições da Vida. Não é um manual de fórmulas prontas, mas um caminho narrativo e reflexivo, que atravessa dores, descobertas, sinais e aprendizados, conduzindo o leitor ao reencontro com o seu verdadeiro sentido de viver. Cada capítulo é uma conversa com o espírito, um mergulho nos mistérios da vida e da existência. Histórias, insights e ensinamentos se entrelaçam para lembrar ao leitor que todos estamos aqui por um motivo maior. Ainda que às vezes ele esteja encoberto por dúvidas, traumas, distrações ou rotinas vazias. Muitos buscam o propósito como se fosse um lugar a ser alcançado, uma profissão específica, um momento de glória que revelará todas as respostas. Mas a alma sussurra diferente. Propósito é mais sobre ser do que fazer. É sobre viver com sentido, mesmo quando o caminho é incerto. É agir com intenção, ouvir os sinais da vida e permitir-se evoluir com cada experiência. Na espiritualidade, compreendemos que cada ser encarnado nesta terra tem uma missão. Não importa a origem, o passado ou as dores enfrentadas. Todos carregam uma centelha divina com algo único a oferecer ao mundo. O que falta, muitas vezes, é silêncio, coragem e autoconhecimento para escutar essa verdade interior. Este livro é uma luz no caminho de quem deseja reencontrar o eixo, sair do automático e viver com mais autenticidade. Seja através da dor que desperta, da intuição que guia ou dos encontros que transformam, você perceberá que nunca esteve perdido, apenas afastado de si mesmo. A linguagem é simples, mas carregada de significado. As mensagens profundas, mas acessíveis. A intenção sincera. Ser instrumento de inspiração para quem já sentiu que estava apenas existindo e agora deseja viver com verdade e alma. Portanto, respire fundo. A jornada começou, e talvez entre uma página e outra, você reencontre não apenas o seu propósito, mas a si mesmo, com mais clareza, mais amor e mais luz. Capítulo 1. O chamado interior. Há momentos na vida em que tudo parece estar em ordem aos olhos do mundo, mas por dentro, algo grita em silêncio. É como se uma parte de nós, até então adormecida, começasse a despertar, perguntando baixinho: é só isso? O chamado interior não vem com barulho, não exige urgência. Ele chega como uma inquietação sutil, uma sensação de que há algo além da rotina, das obrigações, dos títulos e papéis que desempenhamos. Às vezes surge durante uma caminhada solitária, no silêncio de um fim de tarde, ou até em meio a uma dor repentina. Em outras, vem como um vazio inexplicável, mesmo quando aparentemente não nos falta nada. É a alma começando a se manifestar. Durante muito tempo, aprendemos a viver olhando para fora. Fomos ensinados a conquistar, acumular, competir.
Crescemos ouvindo que deveríamos seguir determinados caminhos para sermos bem-sucedidos. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, juntar dinheiro e, com sorte, encontrar alguma felicidade no fim do percurso. Mas poucos nos falaram sobre ouvir a alma. Poucos nos prepararam para o dia em que tudo isso não bastasse. E esse dia sempre chega. Não porque a vida seja injusta, mas porque a existência é generosa. A vida nos sacode não para punir, mas para nos acordar. E o chamado interior é isso. Um sutil despertar da consciência que anuncia o início de uma nova fase. Uma fase onde não podemos mais mentir para nós mesmos. Há quem tente ignorar esse chamado. Mergulha no trabalho, nas distrações, nos excessos. Mas quanto mais tentamos silenciar a alma, mais alto ela grita. E não grita com palavras, grita com sintomas. Ansiedade, apatia, insônia, vazio. Grita com crises existenciais, rompimentos, colapsos. A alma quer ser ouvida, e enquanto não for, seguirá manifestando o desconforto necessário para nos fazer parar e olhar para dentro. Responder a esse chamado não é fácil. Muitas vezes, significa desapegar de velhas certezas, abrir mão de quem pensávamos ser e embarcar numa jornada onde nada é garantido, exceto a promessa de reencontro com quem realmente somos. É preciso coragem, porque ao atender esse chamado, entramos num território desconhecido. A bússola deixa de ser externa. Agora seguimos por intuição, sinais, pressentimentos. Aprendemos a caminhar com o coração. E isso assusta, porque o mundo nos treinou a confiar só no que é visível, mensurável, racional. Mas a alma vive de outro jeito. Ela não grita. Ela sussurra. E só a escutamos quando o silêncio chega. No entanto, quando finalmente nos permitimos ouvir esse chamado, algo mágico acontece. Começamos a nos lembrar. Lembramos do que nos faz vibrar, do que faz sentido de verdade, do que aquece o peito e nos enche de vida. Às vezes, redescobrimos um talento esquecido, uma paixão de infância, uma causa que nos emociona. Outras vezes, percebemos que não queremos mais os mesmos lugares, as mesmas companhias, os mesmos padrões. O chamado interior nos empurra para a mudança, para a reinvenção, para o despertar. E sim, há perdas nesse caminho. Mas as perdas não são castigos, são libertações. Tudo aquilo que não está mais alinhado com a nossa essência começa a cair. É natural. Como folhas que caem no outono para dar lugar ao novo. A jornada do propósito começa assim, com um chamado, um desconforto, uma pergunta, uma vontade inexplicável de mudar, de viver diferente, mais leve, mais verdadeiro. E o mais bonito é que ao escutarmos esse chamado, a vida começa a conspirar a nosso favor. Pessoas chegam, portas se abrem, livros aparecem, sincronicidades nos surpreendem, porque o universo apoia a alma que deseja evoluir. Não há pedido mais sagrado do que esse. Quero viver com propósito. E o propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Pode ser algo simples, mas profundo. Pode estar em ser mãe com amor, em cuidar de plantas, em inspirar com palavras, em ouvir com o coração, em trabalhar com ética, em sorrir mesmo em dias difíceis. O propósito não é sobre fama ou sucesso, é sobre presença, é sobre sentido. E cada um tem o seu. Por isso, quando a alma chama, atenda. Não precisa ter todas as respostas. Basta dar o primeiro passo. O caminho vai se revelando à medida que caminhamos. Respire, silencie, observe. Esse chamado que você sente não é invenção, é a sua essência pedindo espaço. É o seu espírito convidando para uma nova vida. Uma vida com mais verdade, mais sentido, mais luz. E se você escutou até aqui, é porque já começou a ouvir o sussurro da alma. A jornada começou. Capítulo 2. Quando a vida perde o sentido. Há dias em que acordamos e tudo parece fora do lugar. Mesmo que, por fora, esteja tudo aparentemente certo. O emprego continua, a rotina segue, os compromissos se repetem. Mas por dentro, um vazio se instala, como um silêncio denso que ecoa em todos os cantos da alma.
E nos perguntamos, sem saber ao certo por quê, o que estou fazendo aqui? É nesses momentos que a vida parece ter perdido o sentido. Isso pode acontecer de repente, após uma perda, uma separação, um fracasso, uma crise financeira, ou simplesmente quando as conquistas que tanto esperávamos finalmente chegam e não preenchem. Também pode ser um processo lento, silencioso, que se instala aos poucos. Um dia após o outro, a alegria se torna rarefeita. A motivação evapora, e o que antes tinha cor, agora parece cinza. Mas essa perda de sentido não é um castigo. É um chamado profundo à transformação. Vivemos muitas vezes dentro de uma prisão invisível, a da expectativa alheia, da pressão social, das convenções, das crenças limitantes que herdamos sem perceber. Seguimos caminhos traçados por outros e nos esquecemos de nos perguntar: isso realmente tem a ver comigo? A dor de perder o sentido da vida não é sinal de fracasso. É, na verdade, o início de um despertar. Um alerta de que algo precisa mudar. E esse algo quase sempre tem a ver com reencontrar a nossa essência. Aquilo que nos torna únicos, vivos, inteiros. Quando a vida perde o sentido, estamos sendo convidados a mergulhar mais fundo, a parar de olhar apenas para fora e começar a buscar respostas dentro de nós. É um processo solitário, sim, porque ninguém pode fazer isso por nós, mas é ao mesmo tempo profundamente libertador. Esse momento costuma ser desconfortável. Sentimos medo, angústia, confusão. Tentamos nos distrair, buscar alívio em coisas passageiras, mas nada preenche, nada satisfaz. Isso acontece porque a alma não se alimenta de superficialidades. Ela tem fome de verdade, de presença, de luz. E a perda de sentido é o terreno fértil onde as grandes mudanças acontecem. Muitos dos que hoje inspiram o mundo, escritores, terapeutas, artistas, professores, líderes espirituais, passaram por esse vale escuro da alma. Todos, em algum momento, enfrentaram o abismo do não sei mais quem sou, não sei mais o que quero, não vejo mais propósito em nada. Mas ao atravessarem essa escuridão com coragem, descobriram uma nova versão de si mesmos, mais inteira, mais desperta, mais conectada com a vida. A chave está em não fugir do vazio. Sim, isso assusta. Afinal, vivemos numa cultura que valoriza o controle, a certeza, a produtividade constante. Ficar sem rumo parece fraqueza, mas é justamente no não saber, no espaço entre o que éramos e o que estamos nos tornando, que o milagre acontece. É nesse silêncio interior que a alma começa a sussurrar novas verdades. Verdades que estavam escondidas sob camadas de pressa, medo, obrigação e esquecimento de si. Se você sente que a vida perdeu o sentido, saiba, você não está só. Milhares de almas despertas já passaram por esse portal de escuridão, e todas saíram dele mais fortes, mais sábias e mais conectadas ao seu verdadeiro caminho. Nessa fase, é comum perder o interesse por coisas que antes pareciam importantes. O trabalho pode parecer sem graça. Os relacionamentos desconectados, as conversas superficiais. Isso não é sinal de que você está errado. É sinal de que sua alma está pedindo profundidade. Talvez o seu espírito esteja cansado de viver no piloto automático. Talvez ele esteja pedindo uma vida mais coerente com quem você é por dentro. E isso exige revisão, recomeço, coragem de deixar ir o que não faz mais sentido, mesmo que ainda pareça confortável. E, sobretudo, paciência, porque reencontrar o sentido da vida é como plantar uma nova árvore. Primeiro é preciso limpar o terreno, depois escolher as sementes com cuidado, regar com constância e esperar o tempo certo para que os frutos nasçam. Nada floresce da noite para o dia, mas tudo floresce quando existe intenção e presença. Neste momento, talvez você ainda não consiga enxergar o caminho, mas ele já existe, está dentro de você. E à medida que você silencia, observa e se permite sentir, mesmo a dor, mesmo o vazio, ele começará a se revelar. A perda de sentido é apenas um convite à reconstrução. E reconstruir é um ato de amor. Amor por si mesmo, pela vida, pela verdade. Olhe para essa fase não como o fim,
mas como o início de uma nova jornada. Talvez a mais importante de todas, aquela que o levará de volta para você mesmo. E lembre-se, sentir-se perdido faz parte do processo de se encontrar. Capítulo 3. A alma. Sabe o caminho. Há uma inteligência silenciosa dentro de nós. Um saber que não se aprende nos livros, que não se comprova com lógica e que não se mede com números. É um saber antigo, sagrado, que habita o mais profundo do nosso ser. Esse saber é a alma. A alma sabe o caminho. Mesmo quando a mente duvida, mesmo quando os olhos não enxergam saída, mesmo quando tudo parece sem direção, a alma sabe. Ela não grita, ela não força, ela apenas sente. E é por isso que, para escutá-la, precisamos aprender a silenciar. Vivemos cercados de estímulos. Vozes externas nos dizem o tempo todo o que devemos ser, fazer, escolher. Desde cedo somos moldados por expectativas alheias, da família, da escola, da sociedade. Crescemos aprendendo a agradar, a competir, a corresponder. E nesse processo, muitas vezes, nos afastamos de quem realmente somos. Mas a alma não se perde. Ela apenas se aquieta, esperando que voltemos a olhar para dentro. É comum nos sentirmos confusos diante das decisões da vida. Qual caminho seguir? Qual profissão escolher? Continuar esse relacionamento ou seguir sozinho? Ficar ou partir? Em momentos assim, procuramos conselhos, buscamos respostas, tentamos prever o futuro, mas esquecemos de consultar a única bússola que realmente conhece o mapa do nosso destino: a alma. A alma é como uma semente. Dentro dela já está tudo: a vocação, o propósito, a beleza única de quem viemos ser. Mas para que essa semente floresça, é preciso dar espaço, tempo, cuidado e, acima de tudo, confiança. Confiar na alma é confiar na vida. Nem sempre o caminho que a alma aponta é o mais fácil. Muitas vezes ela nos leva para direções opostas ao que o mundo espera de nós. Pode ser que a alma deseje simplicidade, enquanto o ego quer status. Pode ser que ela deseje silêncio, enquanto a sociedade exige performance. Mas a alma nunca erra. E quanto mais resistimos a ela, mais a vida nos cobra com cansaço, frustração, angústia. O corpo sente quando estamos fora do caminho. A mente pesa, as emoções oscilam, a energia baixa. Mas quando estamos alinhados com o que a alma deseja, tudo começa a fluir. Não porque seja fácil, mas porque é verdadeiro. E o que é verdadeiro sustenta, nutre, expande. A alma fala por meio de sinais: um arrepio inesperado, um sonho que se repete, um encontro que muda tudo, um livro que chega na hora certa, uma intuição que pulsa forte, pequenas pistas que, quando percebidas com atenção, formam um mapa que só você pode decifrar. Mas para escutar a alma, é preciso desacelerar, silenciar, escutar com o coração, não com a mente. E esse é um dos maiores desafios do mundo moderno: parar. A vida nos empurra o tempo todo para fora de nós. Produzir, entregar, conquistar. Vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. Mas sem esse retorno à interioridade, nos tornamos vazios, automatizados, desconectados da nossa essência. A alma não tem pressa. Ela respeita o tempo das coisas. Ela ensina com suavidade. E quando nos rendemos à sua sabedoria, percebemos que tudo tem um propósito, mesmo aquilo que não compreendemos de imediato. As dores, os tropeços, os encontros e desencontros, tudo é parte do aprendizado. Nada é à toa, nada é desperdiçado. A alma aproveita cada experiência para nos lapidar, como quem esculpe uma joia com paciência. Às vezes, ela nos leva por caminhos que parecem contraditórios, caóticos ou até dolorosos. Mas olhando para trás, sempre conseguimos enxergar a perfeição escondida no caos. Aquilo que parecia um fim era apenas o início de algo maior. Aquilo que parecia injusto era libertação disfarçada. Aquilo que doeu abriu espaço para um novo nascimento interior. A alma sabe o que precisa ser curado. Por isso, atrai situações e pessoas que tocam exatamente nos pontos certos. Pode ser difícil, sim, mas é preciso confiar. A dor só permanece quando resistimos ao crescimento que ela quer nos oferecer.
Há uma beleza suave em viver alinhado com a alma, um tipo de serenidade que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio a desafios, a paz. Mesmo diante de incertezas, a confiança. Porque quem vive de acordo com a alma sabe, está no caminho certo, ainda que o caminho seja desconhecido. E se você sente que está longe desse alinhamento, não se culpe. Voltar para a alma é uma escolha que pode ser feita a qualquer momento. Basta parar, respirar, silenciar e perguntar: o que a minha alma deseja agora? Não espere respostas imediatas. Às vezes, o silêncio também é resposta. Mas com o tempo, você aprenderá a reconhecer a linguagem da alma. Ela se expressa na leveza, na alegria genuína, na paz que nasce sem motivo, na energia que se renova ao fazer o que ama, no brilho nos olhos que surge quando se está no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que faz sentido. E isso ninguém pode ensinar, porque só você pode ouvir a sua alma. Feche os olhos, sinta, confie. A alma sabe o caminho. Capítulo 4. Despertar espiritual. O primeiro passo. Há momentos na vida em que algo muda de forma silenciosa, mas irreversível. Não é uma mudança no mundo externo. Não se trata de um novo emprego, um relacionamento, uma casa ou qualquer conquista material. É uma mudança interna, sutil, que começa com uma pergunta que ecoa no coração: existe algo mais? Esse é o início do despertar espiritual. Despertar espiritualmente não significa ver luzes, ouvir vozes ou se isolar do mundo. Não se trata de seguir dogmas ou aderir a uma nova filosofia. O despertar espiritual é, antes de tudo, um retorno. Um reencontro com a parte mais verdadeira e eterna que existe em nós. Nossa essência, nossa alma. Muitos chegam a esse momento depois de enfrentarem crises. Uma perda, uma doença, uma decepção profunda, um vazio inexplicável. Outros chegam após conquistas que, mesmo trazendo sucesso aos olhos do mundo, não conseguiram preencher o coração. Em todos os casos, o que há em comum é um chamado silencioso que convida a olhar para dentro. E esse é o primeiro passo do despertar: voltar-se para si. Vivemos por muito tempo voltados para fora, educados a atender expectativas, alcançar metas, seguir padrões. A vida se torna uma sucessão de tarefas, obrigações, compromissos. E nesse ritmo frenético, esquecemos de algo fundamental: quem somos de verdade. O despertar espiritual começa quando essa pergunta: quem sou eu além dos papéis que desempenho? Ganha força dentro de nós. No início, esse processo pode ser desconfortável. Afinal, é mais fácil continuar seguindo o fluxo do mundo do que parar e confrontar o vazio, as feridas, as escolhas que não nos representam mais. Mas é justamente nesse confronto que a luz começa a entrar. A luz da consciência, a luz da verdade. Despertar espiritualmente é começar a ver com novos olhos. É perceber que há uma ordem maior guiando tudo, que nada acontece por acaso. É começar a notar as sincronicidades, os sinais, os encontros significativos. É sentir que a vida fala com você o tempo todo, através de intuições, sentimentos, sonhos, coincidências que tocam a alma. É comum que nesse primeiro passo, a pessoa sinta-se dividida entre dois mundos. De um lado, a vida antiga, rotinas, crenças, vínculos que não fazem mais sentido. De outro, uma nova sensibilidade que começa a surgir. Uma vontade de silenciar, de meditar, de buscar respostas mais profundas, de compreender o propósito de tudo. Essa transição pode ser solitária. Às vezes, as pessoas ao redor não entendem. Elas veem mudanças de comportamento, novos interesses e reagem com estranhamento. Algumas até se afastam, mas isso também faz parte. O despertar espiritual nos convida a sair do modo de vida condicionado e entrar em sintonia com a verdade da nossa alma. E nem todos estão prontos para isso, ainda. Por isso é importante cultivar a paciência. O despertar é um processo, não um evento. Ele não acontece de uma hora para outra, como um botão que se liga. Ele se revela aos poucos, camada por camada, como quem descasca uma cebola.
Cada camada que cai revela algo mais puro, mais essencial. E com esse despertar surgem também responsabilidades. Porque agora você vê, agora você sente, agora você sabe que há algo maior operando na vida. E isso exige escolhas mais conscientes, mais alinhadas com o coração. O que antes passava despercebido, agora incomoda. O que antes era tolerado, agora fere. O que antes fazia sentido, agora parece pequeno demais. Mas, junto da responsabilidade, também chega a liberdade. Você começa a perceber que não precisa mais viver preso a padrões que não refletem sua alma. Começa a dizer não com mais firmeza e sim com mais presença. Começa a respeitar seu ritmo, seus ciclos, suas necessidades. Começa a ouvir verdadeiramente a sua intuição. E mais do que isso, começa a confiar nela. Esse primeiro passo é como acender uma luz em um cômodo escuro que você nem sabia que existia. No começo, tudo parece confuso, até meio assustador. Mas aos poucos você se acostuma com a nova visão e percebe que aquele cômodo guardava tesouros esquecidos, talentos, memórias, verdades, missões de alma. O despertar espiritual nos convida à reconexão com o sagrado. E o sagrado não está apenas nos templos ou nas escrituras. Está em tudo, no olhar de um estranho, na folha que cai da árvore, no pôr do sol, na respiração consciente. Está, sobretudo, dentro de você. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que existe algo além da matéria, além da mente, além do ego. Algo que pulsa, que guia, que ama incondicionalmente. Algo que sempre esteve ali, esperando por você. A partir daqui, a jornada não será mais a mesma. Porque agora, mesmo que ainda existam dores, incertezas e desafios, existe também um eixo, um centro, uma presença interior que sustenta, que orienta, que transforma. E quando esse centro desperta, você começa a lembrar quem é. E isso muda tudo. Capítulo 5. Lições da dor. A alma cresce no silêncio. A dor tem um papel estranho em nossa vida. Rejeitada por todos, incompreendida por muitos, ela se apresenta como inimiga, como castigo, como sinal de fracasso. Mas para quem está desperto ou despertando, a dor é muitas vezes a grande mestra. E como toda mestra sábia, ela não grita, ela ensina no silêncio. Poucos reconhecem isso no início. Quando a dor chega, seja na forma de perda, abandono, frustração, doença ou solidão, o primeiro impulso é resistir. Queremos que ela vá embora, que cesse, que tudo volte a ser como antes. Mas nada volta. Porque se a dor chegou, é porque algo dentro de nós precisa mudar. E a vida, com sua sabedoria amorosa, usa o sofrimento para nos realinhar com a verdade da alma. A dor quebra resistências, desfaz ilusões, derruba muros, expõe vulnerabilidades. Mas, ao mesmo tempo, nos reconstrói de maneira mais verdadeira. Ela não nos torna fracos. Ao contrário, revela uma força que desconhecíamos. A dor nos obriga a parar, a olhar, a sentir. E nesse espaço silencioso de rendição, a alma começa a crescer. Crescer espiritualmente não é acumular conhecimentos ou repetir frases bonitas. É atravessar a dor sem perder o coração. É encontrar sentido mesmo onde parece não haver. É descobrir luz no meio da noite escura da alma. Quantas vezes não entendemos por que algo nos foi tirado? Um relacionamento que terminou, uma amizade que desfez, um projeto que fracassou, uma porta que se fechou. E com o tempo, percebemos que aquilo que parecia perda era na verdade livramento. Que o fim era apenas o início de algo maior. Que a ausência era o útero do renascimento. A alma sabe o que precisa para crescer. E por vezes, ela escolhe caminhos que a mente jamais escolheria. Porque a alma enxerga além do imediato. Ela quer expansão, não conforto. Verdade, não aparência. Propósito, não distração. E é por isso que, muitas vezes, nos sentimos empurrados pela vida, para longe de zonas de conforto, de relações superficiais, de lugares estagnados. Esse empurrão, embora doloroso, é amor em ação. A dor nos aproxima de nós mesmos. No silêncio do sofrimento,
Caem as máscaras, cessam os ruídos, e finalmente podemos ouvir a voz da alma. Aquela voz que sempre esteve ali, mas era abafada pelo barulho do mundo, da pressa, da negação. É nesse silêncio que começamos a entender. Entendemos que o outro não nos rejeitou. Apenas refletiu a rejeição que tínhamos por nós mesmos. Entendemos que não fomos abandonados. Estávamos nos abandonando há muito tempo. Entendemos que não era o mundo que nos feria. Era nossa insistência em não ver o que precisava ser visto. E esse ver, esse despertar, liberta. A dor, então, deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em revelação. Começamos a perceber padrões, ciclos repetidos, feridas antigas, crenças limitantes. E com essa clareza, nasce o poder da escolha. Podemos continuar no velho ou nos abrir ao novo. Podemos repetir o drama ou iniciar a cura. Podemos ser vítimas ou autores da nossa história. Nada disso é rápido. O crescimento da alma é lento, como o brotar de uma semente. Requer paciência, requer cuidado, requer entrega e, sobretudo, requer aceitação. Aceitar não é conformar-se, é reconhecer que há um tempo certo para tudo, que o processo tem sua própria inteligência, que há um propósito por trás de cada dor, mesmo que ele só se revele lá na frente. Enquanto isso, o silêncio se torna um aliado, porque é no silêncio que a alma respira, que o coração fala, que o espírito guia. O mundo nos ensinou a fugir do silêncio, a preenchê-lo com ruídos, distrações, estímulos. Mas quem desperta sabe, o silêncio cura, o silêncio orienta, o silêncio transforma. E no centro desse silêncio, algo renasce. Renasce a fé, não como crença imposta, mas como confiança profunda na sabedoria da vida. Renasce a esperança, não como ilusão, mas como certeza íntima de que tudo está se movendo para o nosso bem maior. Renasce o amor, não o amor que depende do outro, mas o amor que brota do reconhecimento da própria essência. A dor nos leva a esse ponto, nos desmonta para nos reorganizar, nos quebra para nos reconstruir com mais consciência, nos esvazia para que possamos, enfim, nos preencher de verdade. E ao olharmos para trás, veremos que os momentos mais difíceis foram também os mais férteis. Que as noites mais escuras prepararam os amanheceres mais luminosos. Que o silêncio da dor foi, na verdade, o canto discreto da alma, nos chamando de volta para casa. Por isso, se hoje você atravessa uma dor, não fuja. Sinta, escute, respire, confie. A alma está crescendo, mesmo que você ainda não veja. E um dia, ao olhar para trás, você vai agradecer por tudo o que viveu. Não pela dor em si, mas pela verdade que ela revelou. Porque é no silêncio da dor que nascem as asas da alma. Capítulo 6. Sincronicidades. Nada é por acaso. Há acontecimentos na vida que parecem pequenos demais para chamar atenção, até que, ao olhar com mais profundidade, percebemos que eles não foram simples coincidências. Foram toques delicados da vida, sinais sutis do universo, mensagens silenciosas da alma. Chamamos isso de sincronicidade. Sincronicidades não são meros acasos. São encontros significativos entre o mundo interior e o mundo exterior. É como se algo lá fora respondesse diretamente ao que sentimos, pensamos ou precisamos naquele exato momento. Carl Jung, que cunhou esse termo, dizia que sincronicidade é a conexão significativa entre eventos aparentemente sem relação causal, mas que carregam um propósito simbólico profundo. Você pensa em alguém que não vê há anos e, em minutos, essa pessoa aparece ou envia uma mensagem. Você está em dúvida sobre uma decisão e uma frase escrita num muro, num livro ou ouvida numa conversa alheia parece responder exatamente à sua angústia. Você passa por um momento difícil e, de repente, uma música toca. Aquela música, como se tivesse sido feita para você. Isso não é acaso, é sincronicidade. Quando despertamos espiritualmente, começamos a perceber esses sinais com mais frequência. Não porque eles aumentaram, mas porque agora nossos olhos estão abertos. Antes passávamos por essas experiências sem perceber ou as descartávamos como curiosidades. Agora vemos que são parte de uma inteligência maior, que se comunica conosco o tempo todo,
se estivermos atentos. A sincronicidade é uma linguagem da alma. Ela não fala com palavras, mas com símbolos, sensações e conexões. Ela revela que estamos alinhados com algo maior, que existe um fluxo, um ritmo, uma dança sutil entre o que sentimos por dentro e o que acontece ao nosso redor. Esses sinais não vêm para impressionar, vêm para orientar. São bússolas que apontam direções, confirmações que dizem: você está no caminho certo, alertas que avisam: reavalie isso, ou convites para ir mais fundo em algo que ressoa dentro de nós. Às vezes, uma simples conversa com um estranho pode transformar nosso dia, ou até mesmo nossa vida. Um livro que cai em nossas mãos pode conter a resposta que buscamos há meses. Uma mensagem que parece chegar do nada pode ser a chave de uma nova etapa. Tudo começa com atenção. A vida fala com quem está disposto a ouvir. Quando confiamos nessa comunicação sutil, deixamos de forçar o controle. Passamos a colaborar com o fluxo da existência. Em vez de lutar para fazer acontecer, começamos a perceber os sinais e a agir em sintonia com eles. E quanto mais alinhados estamos com nossa essência, mais sincronicidades surgem. É como se o universo dissesse: continue, estou com você. Essa percepção muda completamente nossa forma de viver. Começamos a ver beleza e sentido em tudo. Entendemos que os encontros não são aleatórios. Cada pessoa que cruza nosso caminho traz algo. Uma lição, uma cura, um espelho, um convite. Até mesmo os encontros difíceis, especialmente eles, fazem parte desse roteiro maior que é escrito com a caneta da sabedoria espiritual. A sincronicidade nos lembra que estamos conectados a algo muito além do que a mente pode compreender. Ela dissolve a ideia de separação, mostra que há um plano, mesmo que não possamos vê-lo completamente, e nos encoraja a seguir a intuição, essa voz interna que nos aproxima do nosso propósito. Quantas vezes deixamos de seguir nossa intuição por medo, dúvida ou necessidade de controle? E em seguida, a vida nos mostra que deveríamos ter escutado. A sincronicidade é, muitas vezes, a resposta que surge quando finalmente decidimos ouvir a alma. Ela também aparece nos momentos de mudança, quando estamos prestes a dar um passo importante, deixar um emprego, encerrar um relacionamento, mudar de cidade, iniciar um novo projeto. Sinais começam a surgir como pequenas confirmações. Um texto, uma fala, um encontro, um sonho. Tudo parece coincidir, mas não é coincidência. É alinhamento. Viver atento às sincronicidades é viver em comunhão com o mistério. É aceitar que a vida é mais sábia do que nossos planos, que há uma ordem por trás do aparente caos, que existe um fio invisível costurando todos os acontecimentos. É importante dizer: perceber sincronicidades não significa que tudo será fácil ou que não haverá dor. Significa que, mesmo nos desafios, estamos sendo guiados, que existe sentido até naquilo que ainda não entendemos, que cada experiência, agradável ou não, está nos conduzindo de volta a nós mesmos. Por isso, quando algo aparentemente inexplicável acontecer, pare, respire, sinta, pergunte-se: o que isso está tentando me mostrar? Nem sempre a resposta virá imediatamente, mas a pergunta já abre espaço para o aprendizado. Crie o hábito de dialogar com a vida. Agradeça os sinais, registre-os, confie neles. Com o tempo, você perceberá que vive cercado por mensagens, todas direcionadas ao seu crescimento, ao seu despertar, ao seu caminho. A sincronicidade é a linguagem do espírito quando a lógica da mente já não dá conta. É a forma que a vida encontra de dizer: você não está sozinho, nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E mais do que isso, tudo tem um para quê. A alma sabe, e o universo responde. Capítulo 7. A sabedoria dos encontros. Na trajetória da alma, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Por mais simples ou efêmero que um encontro possa parecer, ele carrega em si uma mensagem, uma troca, uma semente. Cada pessoa que passa por nossa vida, seja por um minuto ou por décadas, é parte do plano da existência. São mensageiros do invisível, espelhos vivos que nos revelam a nós mesmos. Alguns encontros despertam em nós luz, encantamento, familiaridade.
Outros nos desafiam, nos machucam, nos confrontam. Mas todos, absolutamente todos, têm algo a ensinar. A sabedoria dos encontros está justamente em compreendermos que não somos vítimas da convivência, mas co-criadores de experiências de aprendizado e expansão. Há almas que se reencontram nesta vida depois de muitos ciclos. A conexão é imediata, inexplicável, como se o tempo não existisse. Essas almas trazem conforto, reconhecimento, apoio. Elas nos lembram quem somos, nos ajudam a seguir em frente. Muitas vezes basta um olhar, uma frase, uma presença, e algo dentro de nós se reconecta com a essência. Esses encontros são como oásis na jornada. Ajudam-nos a lembrar que estamos no caminho certo, que não estamos sozinhos, que o amor, em sua forma mais pura, se manifesta na companhia que acolhe, que entende, que não exige nada além da verdade. Mas há também os encontros difíceis. Pessoas que despertam em nós emoções densas, gatilhos profundos, feridas antigas. A princípio, tendemos a rejeitá-las, julgá-las, querer afastá-las. No entanto, quando olhamos com os olhos da alma, compreendemos que essas pessoas não estão ali para nos destruir, mas para revelar partes de nós que ainda precisam ser curadas. Elas nos mostram nossas sombras, nossas carências, nossos medos, nossas repetições inconscientes. E ao fazê-lo, nos dão a oportunidade de evoluir. São mestres disfarçados, presentes embrulhados em dor. Essa compreensão muda tudo. Ao invés de perguntar, por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Passamos a perguntar, o que essa pessoa está me mostrando sobre mim? Essa mudança de pergunta é libertadora. Ela nos tira do papel de vítimas e nos coloca no lugar de autores da nossa própria história. Há encontros que nos preparam, outros que nos impulsionam. Há os que nos fortalecem e os que nos desafiam. Mas todos eles servem ao mesmo propósito: ajudar a alma a lembrar de quem ela é. Alguns encontros duram pouco, mas são intensos. Outros duram anos, mas permanecem superficiais. Há relações que terminam sem explicação, e outras que duram mesmo depois de toda a lógica ter sido rompida. A verdade é que não é o tempo que define a importância de um encontro, mas a transformação que ele gera. Às vezes, uma conversa com um desconhecido em um ônibus pode nos tocar mais do que anos de convivência com alguém próximo, porque a alma reconhece a verdade quando ela se apresenta, e a verdade, quando falada com o coração, atravessa todas as barreiras. É preciso desenvolver sensibilidade para reconhecer esses momentos, para escutar o que não é dito, para perceber a mensagem oculta por trás de um gesto, de uma despedida, de um silêncio. Porque a vida nos fala através das pessoas. Deus se manifesta em cada rosto, em cada história, em cada olhar que cruza o nosso. Quando vivemos atentos a isso, cada encontro se torna sagrado. A amizade deixa de ser apenas afinidade e passa a ser aliança de alma. Os relacionamentos deixam de ser palco de expectativas e se tornam espaço de crescimento. Até mesmo os atritos ganham outro significado. Tornam-se lapidações que refinam nosso ser. A sabedoria dos encontros também está em saber a hora de deixar ir, porque nem todos que chegam estão destinados a ficar. Alguns vêm para nos ensinar a soltar, a desapegar, a seguir em frente. E isso também é amor. Permitir que o outro cumpra seu papel e siga seu caminho. A dor da separação, muitas vezes, esconde uma libertação maior. Quando conseguimos honrar o que foi vivido, agradecer e deixar partir, algo dentro de nós amadurece. E abrimos espaço para novos encontros, mais alinhados com o que nos tornamos. A cada pessoa que se afasta, uma nova versão de nós nasce. A cada ciclo encerrado, um novo campo se abre. Por isso, olhe para os encontros da sua vida com reverência. Pergunte-se, o que essa pessoa despertou em mim? Que lição esse relacionamento me trouxe? O que pude doar e o que pude aprender? Como posso crescer a partir disso? Esse olhar transforma memórias em sabedoria, cura ressentimentos, liberta culpas e nos devolve o poder de criar conexões mais conscientes. Quando vivemos a partir da alma, os encontros deixam de ser apenas convivência, tornam-se pontes para o nosso propósito, porque no fim das contas,
Tudo o que realmente importa nessa vida são os encontros. Com o outro, com a vida, com Deus, com nós mesmos. E todos esses encontros começam dentro. A maneira como nos relacionamos com o mundo é reflexo da forma como nos relacionamos com nosso próprio coração. Quando curamos esse vínculo interior, as conexões externas se transformam. Você atrai o que vibra. Você encontra o que precisa para evoluir. Você reconhece o outro quando já se reconheceu. E então tudo ganha sentido. A sabedoria dos encontros está em perceber que cada alma que cruza o seu caminho é parte de um plano maior. E que por trás de cada rosto há um convite silencioso. Lembre-se de quem você é. Capítulo 8. Vidas passadas, missões presentes. Há momentos em que olhamos para determinadas situações da vida atual e sentimos que há algo mais. Algo que nos escapa à lógica, mas pulsa em nosso coração como uma certeza silenciosa. Uma afinidade que não se explica. Um medo que não tem origem visível. Um talento que parece ter nascido conosco. Uma dor que não tem justificativa nesta existência. É como se carregássemos dentro de nós histórias antigas, vozes de outras épocas, memórias que resistem ao tempo. E de fato carregamos. A ideia de vidas passadas não é nova. Está presente em diversas tradições espirituais e filosóficas. Do hinduísmo ao espiritismo, do budismo ao gnosticismo, das escolas esotéricas ao inconsciente coletivo junguiano. Em todos esses caminhos há um fio comum. A alma não é criada ao nascer, nem se extingue com a morte. Ela é eterna e percorre muitas jornadas para crescer, aprender e purificar-se. Cada encarnação é uma escola, um cenário temporário onde a alma pode experienciar, sentir, errar, reparar e evoluir. Viver diversas vidas não é castigo, é misericórdia. É oportunidade contínua de recomeçar, de fazer melhor, de transcender aquilo que ainda nos prende à ignorância, ao egoísmo, ao medo. Ao nascer, trazemos conosco uma bagagem invisível. Ela não está nos olhos de quem nos vê, mas nas emoções que nos habitam, nas tendências que se repetem, nos desafios que encontramos, nos dons naturais que parecem inatos. Essa bagagem, muitas vezes, é herança de vidas anteriores. Quem nunca se perguntou, por que tenho tanto medo disso, sem nunca ter passado por tal situação? Ou, por que essa pessoa me causa tanta repulsa ou tanto amor sem razão aparente? São pistas, fragmentos de histórias que estão além do véu do tempo. As relações, principalmente, são grandes reveladoras dessas memórias. Muitos reencontros desta vida são reencontros de almas que já caminharam juntas em outras jornadas. Amigos que se reconhecem no primeiro olhar. Amores que parecem predestinados. Conflitos que surgem sem motivo claro. Tudo isso pode ter raízes em outras vidas. A justiça divina se manifesta na reencarnação, porque nem sempre a colheita ocorre na mesma vida em que a semente foi plantada. Mas nada se perde. Nenhuma ação, por menor que seja, deixa de ter seu reflexo. A vida é justa em sua eternidade, mesmo quando parece injusta em sua brevidade. Entender isso muda profundamente a forma como vivemos o presente. Passamos a compreender que cada desafio traz uma missão embutida. Cada dificuldade pode estar nos dando a chance de limpar algo antigo. Cada pessoa difícil pode ser uma alma conhecida que retorna para que, juntos, transformemos o que antes foi ferida em cura. A consciência de vidas passadas não serve para nos aprisionar ao passado, mas para dar sentido ao presente. Ela nos ajuda a acolher nossas sombras com mais compaixão, a perdoar o outro com mais facilidade, a perdoar a nós mesmos com mais compreensão e, mais ainda, ela nos ajuda a descobrir nossa missão atual. A missão não é algo que chega de fora, mas algo que ressoa com o que já trazemos dentro. Muitas vezes, sentimos um chamado para determinada área, causa ou caminho, porque nossa alma já trilhou algo semelhante antes. O talento que você tem hoje pode ter sido lapidado por séculos. A paixão que você sente por determinado tema pode ser o eco de uma vida inteira dedicada àquilo. A missão de vida não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Ela precisa ser verdadeira aos olhos da alma. Pode ser educar uma criança com amor, cuidar dos outros com empatia,
Escrever, cantar, curar, inspirar. O importante é que haja entrega, significado e consciência. Muitas pessoas passam a vida tentando descobrir sua missão como se ela fosse um destino distante, uma profissão específica, um cargo a ser alcançado. Mas, na verdade, a missão já começa quando você começa a viver com presença, com intenção, com amor. A missão se revela quando você se pergunta com sinceridade: como posso servir hoje, com o que sou e com o que tenho? Quando acessamos as memórias de outras vidas, seja por regressão, intuição, sonhos ou insights espontâneos, não é para nos perdermos nelas. É para recolhermos a sabedoria que ficou adormecida e trazê-la para o agora. É no agora que a alma se transforma. O passado serve apenas como espelho, como roteiro, como orientação. Há dores que não são de hoje. Há talentos que também não são. Ambos precisam ser reconhecidos. Ao honrar nossas vidas passadas, não estamos fugindo da realidade. Estamos aprofundando a realidade. Estamos entendendo que tudo está conectado, que não começamos do zero, que há um porquê maior por trás de cada momento que vivemos. E isso nos traz humildade, porque percebemos que ainda temos muito a aprender. E nos traz também dignidade, porque nos lembra que já caminhamos muito, que já sobrevivemos a perdas, quedas, guerras, mortes. E ainda assim estamos aqui, com vontade de amar, de crescer, de servir. Essa é a beleza da alma. Ela é antiga, mas nunca envelhece. A cada vida, ela renasce com mais coragem. E se hoje você está buscando sentido, é porque sua alma está pronta para dar um passo a mais. Olhe para dentro, escute suas intuições, perceba os sinais, respeite seus ciclos e pergunte-se: o que minha alma deseja expressar nesta vida? Quais dons já estão em mim, esperando para florescer? Que curas posso oferecer ao mundo através da minha própria superação? Você não está aqui por acaso. Seu nascimento foi preparado com amor e precisão. Seu caminho é único, mas ecoa muitos passos já dados. Honre sua jornada. Honre sua alma. Honre sua missão. Porque ainda que você não se lembre de tudo, sua alma lembra. E ela sabe exatamente onde precisa ir. Capítulo 9. Intuição. A voz da alma. Há uma sabedoria silenciosa dentro de nós. Uma voz que não grita, mas sussurra. Que não argumenta, mas revela. Que não exige provas, mas oferece certezas. Essa voz é a intuição, o idioma da alma. A intuição não é um dom reservado a poucos. Todos a possuem porque todos têm alma. O que muda é o quanto a escutamos, o quanto confiamos, o quanto permitimos que ela nos guie. No mundo moderno, a mente racional foi colocada como soberana e a intuição, muitas vezes, foi reduzida a uma sensação vaga, pouco confiável. Mas quem já ouviu essa voz e a seguiu, sabe. Ela é certeira. É como um farol que aponta o caminho quando tudo ao redor parece escuro. Intuir é sentir com o espírito. É perceber sem entender. É saber antes de saber. Não é magia, nem adivinhação. É conexão. A intuição é a ponte entre o visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente, entre o eu humano e o eu maior. Muitas vezes, ela se manifesta como um pressentimento, um calafrio, um aperto no peito, um entusiasmo repentino, uma certeza que nasce sem razão lógica, mas com força inquestionável. Em outras vezes, é como um alerta suave, um não vá por ali, um espera mais um pouco, um confia. E quase sempre, quando ignoramos essa voz, o tempo mostra que ela estava certa. A intuição está profundamente ligada ao nosso propósito de vida, porque ela nos conduz ao que é verdadeiro. Ela não nos mostra o que o ego quer, mas o que a alma precisa. Por isso, às vezes, ela nos leva para caminhos mais difíceis, porém mais libertadores. Porque a alma não busca conforto, ela busca expansão. O desafio está em distinguir a intuição do medo, da ansiedade, do impulso. A mente costuma ser barulhenta, ansiosa, lógica. Já a má intuição é tranquila, serena, imediata. Não precisa de justificativas, apenas de escuta. Enquanto o medo paralisa, a intuição orienta. Enquanto o ego confunde, a intuição clareia. Conectar-se à intuição é um exercício diário.
Requer silêncio interior, presença e entrega. Quando desaceleramos, meditamos, escrevemos, caminhamos sozinhos ou simplesmente respiramos com atenção, a alma começa a falar mais alto. Não porque ela tenha aumentado o volume, mas porque diminuímos o ruído da mente. A intuição também se manifesta nos sonhos, nas coincidências que se repetem, nas conversas que chegam na hora certa, nos livros que caem em nossas mãos, nas coincidências que, na verdade, são respostas. O universo conversa conosco o tempo todo, mas só quem está com o coração desperto consegue entender o que está sendo dito. Cultivar a intuição é também um ato de fé. Fé não cega, mas sentida. Fé de quem sabe que há uma inteligência maior guiando a vida e que essa inteligência se comunica conosco de forma sutil, amorosa, firme. A alma nunca nos engana. O ego, sim. A mente, muitas vezes. Mas a alma, nunca. Quando seguimos a intuição, entramos num fluxo diferente. As coisas fluem com mais leveza. As decisões ficam mais simples. Os caminhos se revelam. É como se deixássemos de remar contra a correnteza e começássemos a ser conduzidos pelas águas da vida. Não significa que tudo se tornará fácil, mas sim mais coerente. Porque o propósito de vida não é feito de garantias, mas de verdades. E a intuição é a bússola que aponta para essas verdades. Ela nos diz: essa pessoa não te faz bem, mesmo que tudo pareça perfeito. Esse caminho é arriscado, mas é o seu. Essa mudança assusta, mas é necessária. Esse silêncio é sagrado. Essa dor está te ensinando algo. Esse chamado não vai parar até que você ouça. Quantas vezes evitamos uma escolha difícil e, no fundo, sabíamos que era necessária? Quantas vezes sentimos um não dentro de nós e, mesmo assim, dissemos sim? A intuição não falha. O que falha é nossa coragem de segui-la. Desenvolver a intuição é aprender a confiar mais na alma do que nas aparências. É saber que dentro de nós existe uma sabedoria ancestral, acumulada ao longo de muitas vidas, conectada a tudo e a todos. Essa sabedoria não precisa de diplomas nem de validações externas. Ela apenas é. O autoconhecimento aprofunda esse canal. Quanto mais nos conhecemos, mais distinguimos o que é da alma e o que é do ego. Quanto mais verdade colocamos em nossas escolhas, mais a intuição se manifesta com nitidez. E quanto mais a escutamos, mais confiamos nela. E mais ela fala. Há quem diga: mas e se eu estiver me enganando? O risco de não seguir a intuição é bem maior. Porque viver longe da alma é adoecer lentamente. É caminhar sem direção. É construir castelos em terreno frágil. O preço de ignorar a intuição é alto. O preço de segui-la pode ser o desconforto momentâneo, mas o ganho é a liberdade. Portanto, silencie, sinta, escute, honre essa voz que nasce em você. Ela é a expressão mais pura da sua alma. É a guia mais fiel no caminho do propósito. É a luz interna que não se apaga, mesmo quando tudo lá fora escurece. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar naquilo que sua alma já sabe. Capítulo 10. Quando tudo parece parar. Existem momentos na vida em que tudo parece estagnar. As portas se fecham, os projetos travam, as relações se desalinham e o mundo ao nosso redor parece mudo, inerte, como se estivesse suspenso no tempo. São períodos de pausa forçada, de silêncio desconfortável, onde o impulso natural é o da inquietação, da pressa, da necessidade de fazer algo, qualquer coisa, para que o movimento volte. Mas e se essa estagnação for, na verdade, uma pausa necessária? Um convite da vida para olhar para dentro? Um chamado da alma para parar de correr atrás do que está fora e escutar o que está sendo dito no mais íntimo silêncio? Esses momentos de aparente imobilidade não são castigos. São convites. Convites para o recolhimento, para o realinhamento, para o reencontro com o que realmente importa. É no nada acontece que tudo pode se transformar. Muitas vezes confundimos a ausência de movimento com fracasso. Achamos que estagnar é retroceder. Mas há processos profundos que só acontecem no silêncio e na imobilidade. Uma semente, antes de brotar, precisa ficar enterrada por um tempo. No escuro, no fundo da terra,
em silêncio, sem aplausos, sem plateia, apenas sendo, apenas esperando o tempo certo de florescer. Assim também somos nós. A alma tem seus ciclos, e o tempo da alma não é o tempo do relógio. Enquanto a mente exige resultados, a alma pede maturação. Enquanto o ego quer respostas imediatas, a alma sussurra, confia no processo. Há nesses momentos uma purificação silenciosa, uma faxina invisível. Antigos padrões estão sendo dissolvidos, feridas estão sendo vistas, crenças estão sendo desfeitas. Mesmo que na superfície nada pareça acontecer. É como se estivéssemos sendo preparados para o novo, mas o novo ainda não pudesse chegar, porque precisamos estar prontos para recebê-lo. Muitos desistem nessa fase. Acham que estão no caminho errado, que perderam o rumo, que algo deu errado. Mas quem confia no ritmo da vida e acolhe esses vazios com humildade, percebe que, depois da pausa, vem o renascimento. E vem com mais clareza, mais força, mais autenticidade. O silêncio é fértil. O não movimento é gestação. A pausa é um portal. Talvez você esteja passando por uma fase assim agora, em que nada flui, nada responde, nada avança. E talvez você esteja tentando forçar respostas, tomar decisões, se manter produtivo, não por real motivação, mas por medo do vazio. Mas a alma não tem pressa. E o propósito não se revela sob pressão. É preciso coragem para parar, coragem para não saber, coragem para sentir a vida em sua profundidade e não apenas em sua velocidade. Quando tudo parece parar, a alma está falando mais alto. Está pedindo silêncio. Está chamando para dentro. Está dizendo: solta o controle, confia no invisível, espera em paz. É nesse espaço de não saber que a fé cresce. É nessa escuridão que a luz interior se fortalece. É nesse vazio que o verdadeiro sentido começa a emergir, não como resposta pronta, mas como presença, como clareza sutil, como conexão profunda com quem você realmente é. Nada é por acaso, nem mesmo o que parece ser nada. Respire fundo, solte a ansiedade, abrace o vazio. Ele está preparando o terreno. O movimento vai voltar, mas você não será mais o mesmo. Capítulo 11. Fé, coragem e rendição. Há momentos na jornada em que todos os recursos externos parecem falhar. As certezas desmoronam, os apoios desaparecem e o caminho à frente é coberto por uma neblina densa que impede qualquer previsão. É nesse ponto da caminhada, quando tudo escapa ao controle, que três forças interiores se tornam essenciais: fé, coragem e rendição. A fé é o fio invisível que nos conecta ao mistério. Não se trata de crença cega ou de religiosidade formal, mas da confiança profunda de que há um sentido maior em tudo o que acontece, mesmo quando não conseguimos compreender. A fé nos sustenta quando a lógica falha. É ela que diz no fundo do peito: continue, há algo maior acontecendo. Você ainda vai entender. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar do medo. É manter o coração aberto mesmo diante da dor. É seguir caminhando quando a alma chora em silêncio. A coragem nos lembra que somos maiores do que pensamos, que há força dentro de nós capaz de atravessar tempestades. Coragem é dizer sim à vida, mesmo quando ela nos apresenta um roteiro diferente do esperado. E rendição talvez seja a mais difícil das três, porque fomos ensinados a lutar, a controlar, a prever. Rendição parece fraqueza para o ego, mas é poder para a alma. Rendimento verdadeiro não é desistência, mas entrega. É o gesto de quem diz: eu fiz tudo o que podia. Agora entrego ao fluxo da vida. Confio no invisível, aceito não saber. Quando essas três forças se unem, algo mágico acontece. Deixamos de tentar controlar o incontrolável. Paramos de lutar contra o que é. E, paradoxalmente, é nesse abandono sereno que a transformação mais profunda se dá. Porque a alma floresce quando o ego solta. Viver com fé, coragem e rendição é reconhecer que não estamos sozinhos, que há uma inteligência maior sustentando o universo, que somos parte de um plano muito mais amplo
do que a nossa mente pode compreender. É saber que mesmo os desafios mais duros trazem em si sementes de crescimento. É confiar que a vida não erra de endereço. Tudo o que chega vem com um propósito. Quantas vezes, ao olhar para trás, percebemos que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início? Quantas vezes o que doeu nos purificou? O que falhou nos redirecionou? O que se desfez nos libertou? A alma sabe. A fé nos mantém em pé. A coragem nos faz caminhar. A rendição nos ensina a fluir. Não há propósito sem atravessar o escuro. Não há missão sem encontros com o medo. Não há despertar sem momentos de queda. Mas também não há queda sem mão invisível que sustenta. Não há dor sem luz escondida. Não há vazio sem promessa de preenchimento. A jornada do propósito é um chamado constante à confiança. Não é uma estrada reta, nem confortável. É um caminho vivo, orgânico, surpreendente. E em cada curva inesperada, a vida nos pergunta: você confia? Você segue mesmo sem ver? Você se entrega mesmo sem entender? A resposta não precisa ser perfeita. Basta ser honesta. Você pode tremer, pode chorar, pode não saber. Mas se dentro de você ainda existir um fio de fé, uma centelha de coragem e uma disposição de soltar o controle, então você já está no caminho. E o caminho cuida de quem confia. Capítulo 12. O trabalho como missão de vida. Durante muito tempo, o trabalho foi visto apenas como uma forma de sobrevivência. Algo necessário para pagar contas, garantir sustento, ocupar um lugar na sociedade. No entanto, à medida que nos conectamos com nossa alma e mergulhamos em uma busca mais profunda por sentido, percebemos que o trabalho pode e deve ser muito mais do que isso. Ele pode ser uma expressão viva do nosso propósito. O verdadeiro trabalho da alma não é apenas produzir, mas servir. Não é apenas realizar tarefas, mas transformar a si mesmo e ao mundo ao redor. Quando nos alinhamos com o que viemos fazer nesta vida, nosso ofício deixa de ser um fardo e passa a ser uma ponte entre quem somos e o que podemos oferecer ao mundo. A missão de vida não é, necessariamente, grandiosa aos olhos do mundo. Às vezes ela está nos detalhes mais simples. Ouvir com atenção, cuidar com carinho, ensinar com amor, criar com intenção. A chave não está no o que, mas no como. Quando colocamos nossa alma no que fazemos, tudo ganha brilho. O ordinário se torna extraordinário. Há uma diferença profunda entre ter um emprego e viver sua missão. O emprego é o que você faz. A missão é quem você é enquanto faz. Mesmo em trabalhos considerados simples ou rotineiros, quando há consciência, entrega e propósito, há realização. Porque não é sobre status, é sobre serviço. Muitas pessoas passam a vida inteira ocupando funções que não refletem quem realmente são. Vivem no automático, cumprindo horários, buscando recompensas externas, mas sentem-se vazias por dentro. Isso acontece porque estão desconectadas de sua essência. E a alma, quando não é ouvida, começa a gritar em forma de cansaço, desânimo, estresse e doenças. O trabalho que cura é aquele que nos alinha com o que somos. É aquele em que nos sentimos úteis, vivos, autênticos. É aquele em que nossas habilidades naturais encontram um canal de expressão. É aquele que, ao final do dia, nos deixa com a sensação de que contribuímos com algo maior. Para encontrar esse tipo de trabalho, ou ressignificar o que já fazemos, é preciso coragem. Coragem para sair do piloto automático, para escutar os desejos profundos da alma, para dizer não ao que não ressoa mais, para abrir espaço para o novo. Às vezes isso implica mudar de direção. Outras vezes apenas mudar de postura. A missão não é algo que está fora de nós, esperando ser encontrado. Ela já vive em nosso interior, esperando ser lembrada. E a vida, com sua sabedoria, vai criando oportunidades, encontros, desafios e até crises que nos empurram de volta ao eixo. Às vezes, perder o emprego é o início de um reencontro. Às vezes, um desconforto insistente é o empurrão que faltava. Nada é por acaso. Algumas perguntas ajudam nesse processo. O que me faz sentir vivo? Quais talentos naturais eu tenho que fluem com leveza?
Em que atividades perco a noção do tempo? Como posso servir com o que sei? Que causas me tocam profundamente? As respostas não surgem todas de uma vez. Elas vêm em fragmentos, em experiências, em intuições sutis. Mas quando acolhidas, começam a desenhar um novo caminho, mais autêntico, mais significativo, mais alinhado. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. É sobre permitir que o trabalho seja uma extensão do que você é por dentro. É sobre não mais separar quem você é do que você faz. O mundo precisa de pessoas despertas, fazendo o que amam, com consciência e intenção. Porque quando uma alma encontra seu lugar de expressão, ela não apenas floresce, ela inspira, cura, transforma. Trabalho com propósito é oração em ação. Capítulo 13. O amor como direção. Quando tudo parece incerto, quando os caminhos se bifurcam, quando as respostas se escondem, há uma bússola silenciosa que nunca falha: o amor. Não o amor romântico idealizado, mas o amor em sua essência mais pura, como força criadora, como presença viva, como direção segura que nasce do coração e orienta a alma. O amor não é apenas um sentimento, é um estado de consciência. É o campo onde tudo ganha sentido, onde as intenções se limpam, onde as ações se alinham com a verdade. O amor é o fio que une nossa missão ao todo, que dá propósito ao servir, que transforma o fazer em doar. Quando fazemos escolhas baseadas no medo, nos perdemos. Mas quando escolhemos com amor, mesmo que envolva dor ou sacrifício, nos reencontramos. O amor não garante conforto, mas garante sentido. Ele pode nos levar a caminhos difíceis, sim, mas esses caminhos serão férteis, vivos e transformadores. A alma reconhece o amor. Ela se expande na presença dele. Quando você se aproxima de algo ou alguém que vibra em amor, há uma sensação de lar, um silêncio cheio, uma clareza que dispensa explicação. E aqui está um segredo. Tudo aquilo que você busca no mundo externo, reconhecimento, segurança, pertencimento, paz, já está contido no amor. Quando você se move com amor, o universo se organiza para apoiar. Não porque há garantias, mas porque há verdade. E onde há verdade, há força espiritual. O amor também é discernimento. Amar não é dizer sim para tudo. Amar é ter coragem de dizer não quando necessário. É estabelecer limites com firmeza e compaixão. É não se abandonar para agradar o outro. O amor não nos enfraquece, ele nos sustenta. Ele nos mostra que podemos ser gentis sem sermos submissos, firmes sem sermos duros, verdadeiros sem sermos cruéis. O amor também é ação. Não basta sentir amor, é preciso agir com ele, em cada escolha, em cada palavra, em cada decisão. É possível transformar uma conversa difícil em um ato de amor. É possível cumprir uma tarefa simples com amor. É possível transformar uma rotina comum em um ritual sagrado, se houver presença, intenção e afeto. Amar é viver com o coração aberto, mesmo depois de ter se ferido. É acreditar, mesmo depois das decepções. É recomeçar, mesmo quando se está cansado, porque a alma sabe, o amor é o que realmente importa. Quando você se pergunta, estou no caminho certo? Uma resposta simples pode ajudar. Estou agindo com amor? Se sim, continue. Se não, pare, recolha-se, reoriente-se. O amor sempre aponta para o que é real. O amor é ponte, é cura, é retorno ao que somos. Tudo o que fazemos sem amor perde o brilho com o tempo. Mas tudo o que nasce do amor permanece, mesmo em silêncio, mesmo invisível, mesmo pequeno aos olhos do mundo. A missão da alma não é apenas fazer, mas amar enquanto faz. Não é apenas chegar a algum lugar, mas caminhar com amor em cada passo. Se você se perder, procure o amor. Se não souber o que fazer, escolha o que te conecta com o amor. Se precisar tomar uma decisão, pergunte-se: o que o amor faria aqui? O amor é a direção. Sempre foi. Sempre será. Capítulo 14. O propósito não é um destino. Muitos passam a vida procurando o propósito como quem busca um ponto fixo no mapa. Um lugar definitivo onde, ao chegar, tudo fará sentido,
Todas as dores cessarão e a paz finalmente reinará. Mas isso é uma ilusão. O propósito não é um destino, é um modo de caminhar. Esperamos encontrar o nosso lugar no mundo como se fosse uma estação final. Mas o propósito verdadeiro não se revela como ponto de chegada, e sim como presença constante no trajeto. Ele se manifesta nas pequenas escolhas, nos encontros, nos silêncios, nas renúncias e nos recomeços. Propósito não é um algo lá fora a ser alcançado. É um como interno com o qual nos alinhamos agora. Pensar que o propósito está no futuro nos aprisiona. Faz com que adiemos nossa entrega, esperando o momento ideal, a circunstância perfeita, a clareza absoluta. Mas a alma já sabe o caminho, e ela não precisa de todas as respostas para começar. Basta um passo com consciência, com verdade e com intenção. O propósito é dinâmico, não fixo. Ele se transforma com o tempo, amadurece com as experiências, se ajusta à medida que crescemos. O que fazia sentido para você há 10 anos, talvez não faça mais hoje. E tudo bem. A alma está sempre em movimento. E com ela, nossa missão também se atualiza. Muitos acreditam que achar o propósito é descobrir uma única vocação, um talento especial, uma função divina que será exercida pelo resto da vida. Mas isso pode ser uma armadilha do ego espiritual. Na realidade, podemos expressar nosso propósito de formas diferentes ao longo da vida, em diferentes papéis, lugares, linguagens e ritmos. Uma mãe que acolhe com amor, um professor que desperta a consciência, um jardineiro que cuida com presença, um artista que toca corações com sua arte, um terapeuta que escuta com empatia. Todos estão em missão, ainda que de maneiras diferentes. Porque o propósito não está no rótulo da função, mas na qualidade de presença que se coloca em cada gesto. O propósito verdadeiro sempre envolve serviço. Não o serviço de se sacrificar, mas o de contribuir. O que você faz que melhora a vida de alguém? O que você oferece que transforma o mundo, mesmo que só um pouquinho? Onde sua alma vibra e sua ação toca outra vida? A resposta está aí, e é importante dizer: viver com propósito não significa viver sem dor, sem dúvida ou sem conflito. Significa viver com sentido, mesmo nas dores. Significa levantar com disposição, mesmo nos dias difíceis. Significa persistir, porque o coração sabe que está valendo a pena. O propósito também não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. A alma não mede em escala. O que é pequeno para o ego pode ser imenso para o espírito. Um gesto de amor, uma palavra que acolhe, um silêncio que respeita, uma atitude que inspira. Tudo isso carrega o selo do propósito. O grande equívoco é pensar que chegaremos um dia a um lugar onde tudo será claro, estável e perfeito. Esse lugar não existe, mas há um estado de alma que podemos cultivar diariamente. Viver com sentido, com coerência, com entrega. Isso é propósito. Ele está nas entrelinhas do dia comum, nos bastidores da rotina, nos detalhes invisíveis para quem corre, mas luminosos para quem se torna presença. Propósito não é algo a conquistar, é algo a viver, aqui, agora. Portanto, não espere mais. Você já está no caminho. O propósito não virá depois. Ele já está se manifestando em cada decisão que nasce do amor, em cada passo guiado pela consciência, em cada gesto onde você é inteiro. Caminhe com verdade. O caminho te revelará. Capítulo 15. A jornada continua. Vivendo com sentido. Acreditamos muitas vezes que haverá um fim, um momento em que, após tanto caminhar, tudo se acalmará, o coração descansará e a vida finalmente entrará em um estado de plenitude permanente. Mas essa ideia é, na verdade, uma armadilha sutil do ego. A jornada da alma não tem ponto final. Ela continua, sempre. Viver com propósito não é alcançar uma linha de chegada. É aprender a viver com sentido em cada ciclo, em cada fase, em cada novo começo. A alma é feita de movimento, e por isso, mesmo quando você sente que chegou, logo perceberá que há mais a descobrir, mais a sentir, mais a oferecer. A consciência se expande em espiral.
Voltamos a temas antigos com novos olhares. Encontramos velhas dores com nova maturidade. Encaramos os mesmos medos com mais coragem. Crescer espiritualmente não é subir uma escada reta. É aprofundar-se em camadas cada vez mais sutis de verdade, de entrega e de amor. Viver com sentido é aceitar que estamos sempre em construção. E essa construção não é feita para agradar aos outros ou cumprir expectativas externas. É uma edificação interna, silenciosa, feita de escolhas alinhadas, de gestos sinceros, de pequenos atos diários que alimentam a alma. A jornada continua quando entendemos que o propósito não está separado da vida cotidiana. Ele não acontece apenas nos momentos de inspiração, mas também nos dias comuns. Está no modo como você acorda, como você escuta, como você fala, como você age com quem está ao seu lado. Está na sua disposição de crescer, mesmo quando dói. Na sua coragem de recomeçar, mesmo cansado. Há dias em que a alma se silencia. Dias em que tudo parece estagnado, sem brilho, sem resposta. Mas mesmo nesses dias, algo sagrado está acontecendo. O silêncio também é parte do caminho. A pausa também é sagrada. A aparente escuridão, muitas vezes, é o útero da próxima luz. Por isso, é importante aprender a confiar. Confiar que a vida tem sua inteligência, que a alma sabe onde nos levar, que há um fio invisível guiando tudo, mesmo quando parece caos. A jornada não exige perfeição, exige presença, presença para sentir, para acolher, para se responsabilizar, para se permitir ser guiado. Presença para não se perder na correria, nem se distrair no ruído. Presença para viver com inteireza o que quer que a vida esteja pedindo agora. Viver com sentido é lembrar, todos os dias, que você é mais do que seus papéis, suas dores, seus títulos ou suas conquistas. Você é um ser em evolução. E cada experiência, mesmo a mais difícil, pode ser um degrau nesse processo, se for vivida com consciência. O chamado continua, o caminho continua. E você está pronto. Não porque sabe tudo, mas porque está disposto a seguir mesmo sem saber. A luz não aparece toda de uma vez. Ela se revela passo a passo, na medida em que caminhamos com fé. Sim, a jornada continua. E a beleza está justamente nisso. Não precisamos ter tudo resolvido para viver com sentido. Só precisamos estar abertos, atentos, disponíveis. Porque no fim, viver com propósito é isso: estar presente, ser verdadeiro, caminhar com o coração. E enquanto houver um passo a dar, haverá sentido. Enquanto houver amor a oferecer, haverá direção. Enquanto houver vida, a jornada continuará. E a alma silenciosamente seguirá crescendo. Pedidos, agradecimentos e chamada para ação ao ouvinte gratidão. Essa é a palavra que pulsa em meu coração ao encerrar esta jornada contigo. Se você chegou até aqui, se me ouviu com atenção, com o coração aberto e a alma sensível, saiba que não foi por acaso. Nada é. Há um chamado em você, há um desejo sincero de viver com mais sentido. E talvez este livro tenha apenas tocado, com carinho, essa parte silenciosa que já esperava ser despertada. Quero agradecer profundamente por sua escuta, por sua entrega, por sua presença. Você poderia estar em qualquer outro lugar, ouvindo qualquer outra coisa, mas escolheu mergulhar neste conteúdo. E isso, para mim, é sagrado. Cada palavra aqui foi escrita com intenção, com verdade e com amor. E se de alguma forma ela te tocou, te fez refletir ou te deu força para seguir em frente, então esse propósito já está se cumprindo. Agora deixo um pedido, simples, mas cheio de significado. Se essa mensagem te tocou, compartilhe. Alguém em silêncio pode estar precisando exatamente das palavras que você acabou de ouvir. Curta, comente, inscreva-se no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio ao meu trabalho, mas uma forma concreta de fazer com que este conteúdo alcance mais corações e desperte mais almas. Se quiser deixar nos comentários o que sentiu, viveu ou compreendeu ao ouvir este audiobook, eu vou amar saber. Cada história é única, mas todas estão conectadas. E se você sentir no coração o desejo de aprofundar esse caminho, de caminhar mais junto, acompanhe os próximos áudios aqui no canal.
Este é apenas o começo. A jornada continua e você nunca está só.